tudo bem? Nessa videoaula eu vou te ensinar como fazer um design em sobrancelhas falhadas. Vamos começar higienizando a pele da cliente. Eu vou passar loção de limpeza. Essa loção é da marca Nupil. Eu também vou falar sobre ela na videoaula sobre os materiais a serem utilizados por mim. Nesse design eu vou usar o paquímetro e também a linha para fazer a marcação. Eu vou começar encontrando o ponto inicial entre as duas sobrancelhas, medindo através da glândula lacrimal. Coloquei no paquímetro a medida de 1,5 cm. Vamos ver se há concordância. Sim, houve concordância. Essa cliente, ela tem os olhos um pouco grandes, um pouquinho afastados, então a gente precisa preservar o máximo possível de pelos nesse início. Agora vamos fazer a medição do comprimento total das sobrancelhas dela. Eu coloquei no paquímetro a medida de 5,5 cm. Vou ver se há concordância até a medida do final dos olhos. Sim, houve concordância, então vai ser na medida de 5,5 cm. Repita o mesmo processo na outra sobrancelha. Para encontrar o ponto alto das sobrancelhas, geralmente se a cliente não tem falta de pelos nesse ponto alto, no ponto de arqueamento, de forma natural já irá aparecer. Então eu vou colocar aqui no paquímetro a medida de 3,5 cm para ver se há concordância. Não achei que houve concordância, porque ficou muito mais afastado do que o ponto alto que ela já tem de forma natural. Vou colocar 3 centímetros. Agora sim, houve concordância. Observe que marcando 3 centímetros no ponto alto, já deu exatamente ali onde ela já possui uma quantidade significativa de pelos. Agora repita o mesmo processo na outra sobrancelha. Agora vamos fazer a marcação com a linha, encontrando a espessura das sobrancelhas, levando em conta que o ponto de início, a espessura sempre deve ser mais grossa do que o ponto alto. Então, nós preservamos o máximo possível de pelo fazendo a marcação na parte inferior primeiro e depois vamos fazer a medida na parte superior. Você liga um ponto ao outro, sempre com a linha reta, para você encontrar a espessura inicial da sobrancelha dessa cliente. Observe que os pelos da sobrancelha dessa cliente, a sobrancelha que está do seu lado direito da tela, ela é mais alta, ela possui mais pelos do que a sobrancelha da esquerda. Mas nós temos que abaixar um pouco a sobrancelha, que é mais alta, e elevar a sobrancelha, que é mais baixa. Então, nós vamos fazer agora a marcação do ponto de arqueamento, colocando a linha primeiro na sobrancelha que é mais baixa e ligando até a sobrancelha que é mais alta, de forma sempre reta. Então, vamos ligar agora o ponto inicial até o ponto de arqueamento para encontrar a espessura do corpo das sobrancelhas. Encoste bem a linha nesse início e ligue até o ponto alto. E agora é só ligar o ponto alto até o ponto final. Agora na parte inferior dessas sobrancelhas, observe que ela é um pouquinho mais baixa. Então nós vamos preservar de forma normal, fazendo a ligação de um ponto ao outro, do início até o final.
Já nessa sobrancelha da direita, nós vamos preservar mais a parte inferior do que a parte superior. Vamos remover mais os pelos da parte de cima. Observe na marcação que a quantidade de pelos que será removida é bem maior do que a sobrancelha da esquerda, porque dessa forma nós vamos igualar essa altura, deixando as sobrancelhas simétricas, pois elas, além delas serem sobrancelhas falhadas, elas têm essa diferença na altura. Na hora de fazer a marcação na parte inferior, temos que preservar o máximo possível de pelos, porque como ela é mais alta, nós temos que abaixar essa sobrancelha. Então, abaixando, temos que preservar os pelos na parte de baixo. Depois de fazer a marcação, é hora de fazer a caixa com a caneta em gel para melhor visualização dos pelos a serem removidos. Uma dica importantíssima que você precisa saber em relação a design é a espessura das sobrancelhas. No caso, as sobrancelhas devem ser afinadas gradativamente, ou seja, o início deve ser mais grosso, o meio deve ser um pouquinho mais fino e o final, que é a cauda, mais fino ainda. O que você também pode fazer é o ponto alto, ele pode ter a mesma espessura do ponto inicial, mas ele nunca pode ser mais grosso do que o ponto inicial. Para você entender de forma mais simplificada, não há uma medida exata para as sobrancelhas. O que você deve levar em conta de forma exata é que o corpo da sobrancelha sempre vai ser maior do que a cauda. O corpo vai desde o início até o ponto alto e a cauda vai desde o ponto alto até o ponto final. Por isso que nessa cliente foi o total de 5,5 centímetros, sendo 3 centímetros de corpo e 2,5 centímetros de cauda. Nessa parte, estique muito bem a pele, pois é uma região mais sensível e pode ser que sua cliente tenha uma maior sensibilidade à dor. Lembrando também, sempre tenha um algodão na sua outra mão para você ir removendo o excesso de pelo na ponta da pinça, porque se ela está com muito pelo, ela vai perdendo a precisão. Depois de ter finalizado, eu limpo, penteio e vejo se há necessidade de remover mais pelos, que
que ficaram fora da marcação e que eu vejo que está atrapalhando o design, e continuo a limpeza. Agora eu vou limpar a parte superior das sobrancelhas. Eu prefiro já iniciar com a linha, pois ela é mais prática e remove muito mais pelos de uma só vez. Então você peça para sua cliente te auxiliar segurando o olho dela, puxando para baixo, com a mão oposta ao dos olhos. Se você estiver fazendo a remoção do olho direito, você fala para ela puxar com a mão esquerda. Então eu limpo para ver se há mais algum pelo a ser removido. Não senti necessidade no momento, agora eu passo para a outra sobrancelha. Agora observem essas sobrancelhas do lado direito, que quando eu pentei os pelos para cima, há pelos a serem cortados. Já a outra, quando eu penteava, os pelos não eram para cima, os pelos nasciam para o lado, por isso que não houve necessidade de corte. Já essa nós temos que cortar para poder abaixar, já que ela é a mais alta. Então nós vamos cortar e remover esses pelos da parte superior de forma decrescente para que ela possa descer e automaticamente ela ficar um pouco mais baixa, alinhando, igualando na outra sobrancelha. Na parte da cauda não houve necessidade de corte, então vamos começar a remoção, sempre esticando bem a pele, com o dedão e o dedo indicador. Lembrando que essa pinça que eu utilizo é da marca Solingen, eu só uso um tipo de pinça, que é da ponta reta. Durante a remoção dos pelos, você pode colocar o dedo em cima, após a remoção, de forma imediata, para que tampe os poros e sua cliente não sinta aquela dor extrema que possivelmente ela poderia sentir. Eu limpo, então eu vejo se há necessidade de remoção de mais alguns pelos e vou limpando.
Agora, removendo a parte superior das sobrancelhas, eu já removo com a linha e eu peço para a cliente me auxiliar segurando, puxando os olhos para baixo, pois quanto mais esticado tiver, vai ser melhor para remover e a cliente sentirá menos dor. Eu também vou limpar a parte do meio entre as sobrancelhas com a linha e vou fazer corte se for necessário no ponto inicial, alinhando as sobrancelhas de forma com que eu sinta a necessidade. Vou fazendo os últimos retoques, também tiro entre as sobrancelhas com a pinça, porque pode ser que há pelos maiores, mais para baixo, e com a linha pode ser que você não consiga. Então eu vou finalizando com a pinça. Eu senti necessidade de abaixar um pouco mais essa sobrancelha do lado direito. Então eu vou descer um pouco mais, fazendo o corte, principalmente no início da sobrancelha. Retiro também os fios que estão fora da marcação, para que assim ela fique bem alinhada com a sobrancelha que está do seu lado esquerdo da tela. Sobrancelhas finalizadas. Veja como a sobrancelha deu uma aparência de até mais cheia, mais preenchida, formato totalmente simétrico, mesmo sem nenhum tipo de correção. Espero que tenha gostado.